Vamos dar início aí à apresentação da nossa mais nova integração com a plataforma Boa Vista. Hoje nós temos alguns convidados aí junto com a gente, tá? Um deles já até colocou a imagem aí, que é o Joaquim. Seja bem-vindo aí, Joaquim. Tem outros membros da equipe dele, vão estar aí com a gente explicando, né, a respeito dessa integração. O Vinícius vai estar falando também a respeito. E é isso. Vamos dar início então. Vou trocar aqui o slide. Então, pessoal, a gente tem aqui o Joaquim, que é da Boa Vista, né? A empresa parceira que, da plataforma de conciliação de cartões, né? O objetivo hoje é a gente apresentar a plataforma, tá? A gente não vai mostrar muito do C Plus, que é o C Plus é mais técnico, né? Eu vou, em um certo momento, explicar como vai ser no C Plus, mas depois a gente vai fazer uma outra live mais técnica, como configura, tudo. Mas até para otimizar o tempo do pessoal da Boa Vista, a gente vai usar hoje o tempo para mostrar como funciona a plataforma, que é o principal objetivo, né, do trabalho todo. Apesar de ter alguns recursos muito interessantes no C Plus, hoje o objetivo principal dessa live é mostrar como funciona a plataforma e como vai ser a parte de também o trâmite todo comercial, alguma coisa a gente vai falar também da parte comercial. Beleza? Aí o Joaquim vai. A gente está aqui disponível para apresentar para a gente a plataforma, né? E, e é isso. Então, Olá a todos, boa tarde. É com grande prazer que eu estou aqui vindo falar da nossa ferramenta, da Boa Vista Tecnologia e falar um pouco dessa parceria muito bacana. Fico muito lisonjeado pela presença de todos, né? É, Já estou aqui, inclusive, vestindo a camisa da Secluz. Não sei se vocês separaram. reparei. Trouxeram aqui pra Bacana. gente. Show de O bola. Wellington trouxe, já estou aqui trajado para falar com vocês, em ponto de bala para falar da nossa ferramenta. E, gente, eu trago para vocês uma das melhores ferramentas de conciliação nacional que temos aqui, que é a nossa ferramenta da Boa Vista. Nossa ferramenta, eu estarei aqui compartilhando a tela. Nossa ferramenta se chama View, certo? E eu tenho, se deixarem, eu passo a tarde todinha, mas a gente tem um time box e esse time box eu vou tentar respeitar, porque eu adoro falar sobre isso. Adoro falar sobre Boa Vista. E olha, o meu intuito é tirar o máximo de dúvidas que vocês possam ter sobre a nossa ferramenta. Eu sou o cara técnico, eu sou consultor técnico da Boa Vista Tecnologia. Então, caso vocês tenham alguma dúvida sobre a ferramenta, alguma dúvida específica, podem levantar a mão, podem falar, podem me interromper. O meu intuito aqui é que a gente faça um diálogo bem bacana e tire o máximo de dúvidas que vocês possam ter, tudo bem? Trago também comigo, aqui da Boa Vista, a Priscila. A Priscila é a nossa executiva comercial de alianças e parcerias, que vai estar junto ali com vocês, trazendo touches mensais com vocês, falando de valores. Então, ela é a mulher dos valores, eu sou o cara técnico. Então, todo o processo de negociação e acordo passa ali pela mão da Priscila e eu fico aqui na parte técnica, tudo bem? Boa tarde, pessoal. Sem mais delongas, deixa eu falar um pouco quem é a Boa Vista. A Boa Vista hoje é uma ferramenta com o intuito de auxiliar a gestão financeira, a equipe financeira das empresas. E o nosso foco hoje, o nosso foco maior, é o contas a receber. E na nossa ferramenta, conseguimos apoiar toda a possibilidade do contas a receber em relação de meios de pagamento. Hoje a Boa Vista traz ali com seus meios de pagamento, auxiliando deliveries, vouchers, boleto, carteiras digitais, tag de pagamentos, Pix, cartão de crédito, numerário. Nisso, a Boa Vista tem um ecossistema que se integra a RP, sistema integradores, bancos, adquirências, subadquirências e transportadores de valores, atendendo os canais de loja física, e-commerce e marketplace. A Boa Vista, que é uma empresa que, digamos, ela está há 34 anos no mercado, no nosso slide está 33, mas ela fez 34 anos no mercado em 25 de novembro do ano passado. Então já estamos com mais de 34 anos, com mais de 500 milhões de transações processadas por mês,
com a potência de processamento que traz mais de 300 bilhões de transações conciliadas, com mais de 165 mil estabelecimentos comerciais ativos, atendendo assim toda a região Nordeste, ou, perdão, toda a região nacional, desculpa, com mais de 70 bancos integrados, com mais de 100 sistemas integrados na nossa base, com mais de 180 meios de pagamentos homologados, habilitados, integrados aqui na nossa base. E quando eu falo de mais de 180 meios de pagamento, aqui eu vou trazer um pouco como é que funciona. E quando eu falo de mais de 180 meios de pagamentos, eu tenho mais de 180 meios de pagamentos é, recebendo dados, enviando dados para o Boa Vista, perdão. E esse recebimento que a Boa Vista faz, que acontece, são totalmente automatizados. Ou seja, aqui o cliente ele não vai precisar gerar relatório, fazer o upload da operadora, gerar arquivos da operadora para a Boa Vista. Não. A Boa Vista, dos 180 meios de pagamentos homologados, todos eles estão automatizados. Ou seja, todos os dias a Boa Vista recebe arquivos das operadoras ou se conecta a APIs da operadora para pegar os dados do cliente e transformar esses dados em informações dentro da nossa ferramenta que se chama View. View, por motivo de curiosidade, ele veio da palavra de overview, ou seja, trazer todos os dados do contas a receber, do meio de pagamento, em uma só tela. Imagina, o cliente, com a nossa ferramenta, ele não precisa acessar operadora A, operadora B, operadora C, e acessar vários portais e gerar vários relatórios. A Boa Vista concentra todas essas informações em uma única plataforma, trazendo ali uma gestão de vendas e uma consolidação dos dados para o cliente em uma única plataforma. E o mais legal, a Boa Vista consegue se integrar-se ao sistema do C+. E esse integrar-se com o sistema do C+, informa que a Boa Vista consegue receber os dados do que o frente de loja trouxe ali de captura de vendas. A Boa Vista consegue confrontar esses dados, fazer a conciliação de vendas do que a Boa Vista recebe dos meios de pagamento com o que recebe do C+, e a Boa Vista consegue alimentar o C+, em um layout único da Boa Vista. Imagina só, se não existir a Boa Vista, se não existir o View, a C+ teria que se adequar a mais de 180 layouts de operadoras distintos, e nesses 180 layouts que existem, anualmente algumas operadoras atualizam seu layout, então existe um desenvolvimento de adaptação desses layouts, e a Boa Vista não. O que a Boa Vista faz aqui? A Boa Vista, ela pega todos esses 180 layouts e ela traz em um único layout único, layout da Boa Vista, que a C+ vai consumir ali via API, e todos esses dados vão sendo alimentados lá para a C+. Então, eu trago toda uma conciliação de vendas dentro da minha plataforma, eu trago todo um apoio de gestão de vendas, é, gráficos, planilhas, relatórios, notificações de divergências, e eu ainda consigo devolver dados para baixa, tanto da venda quanto do pagamento para o C+. E, por último, não menos importante, eu também consigo receber dados do extrato bancário do cliente, que, como a operadora me informa as liquidações de suas transações, de suas parcelas, eu consigo confrontar se tudo aquilo que a operadora diz que pagou para o cliente confere com o que está no extrato bancário. Então, a Boa Vista, ela se torna ali, a nossa ferramenta View se torna ali um centralizador desses dados e consegue devolver esses dados para o C+. Até aqui como funciona o View. Alguém tem alguma dúvida? Podem ficar à vontade. Pode seguir, Joaquim. O pessoal, no final, eles podem tirar suas dúvidas. Pode seguir. Valeu. Tudo bem. Não se acanhe, podem ficar à vontade, podem falar à vontade, tá? Então vamos lá.
Eu trago para vocês uma das entregas de valores, que eu já deixei claro no slide anterior. A gente tem ali a gestão de arquivos, com o objetivo de centralizar e organizar as informações financeiras e de vendas em um único só lugar, de um processo totalmente automatizado, com o benefício de garantia de dados completos e consistentes da conciliação. Quando eu falo isso, deixa eu colocar aqui minha ferramenta. Essa é a carinha da nossa ferramenta. Essa é a carinha do View. Ela é uma ferramenta online, certo? Ele pode ser acessado por navegadores. Então, aqui nesse exemplo, eu estou utilizando pelo Mozilla Firefox, mas pode ser acessado pelo Google Chrome, o Edge, entre outros. Basta colocar o endereço do nosso site, do nosso portal. Vai ter um usuário e senha do cliente, então cada usuário, cada pessoa, né, da empresa pode ter o seu usuário e senha específico, da qual ele vai logar dentro da ferramenta e vai ser direcionado para essa tela inicial. Então aqui eu já trago a nossa visual estética, né, a nossa estética de marca, que é o View. Aqui eu já trago alguns atalhos para o cliente. Nesta parte superior, eu tenho várias informações que, lógico, pelo tempo eu não vou conseguir passar por todas as telas, mas eu vou passar pelas principais delas. Então, vou ter aqui um aglomerado de informações de captura de venda, de gestão de venda. Então, essa aba é totalmente focado a captura da transação. Quando eu falo de liquidações, eu tenho uma aba específica para recebimentos, que é a liquidações de parcelas. Então, aqui o cliente conseguiria acompanhar relatórios de recebido, carta fiança, arquivos de baixa, arquivo SPED. Eu tenho também financeiro, onde eu trago para o cliente uma visualização das informações conforme extrato bancário, conciliação bancária, prazos de recebimentos, otimizadores de custo. Eu tenho alguns painéis que possam auxiliar e trazer apoio de gestão para o cliente. E eu tenho aqui algumas configurações que o cliente pode realizar. Quando eu falo em gestão de arquivos, eu tenho ali a automatização dos meus arquivos na minha tela, na Boa Vista. Aqui o cliente pode acompanhar o recebimento dos arquivos das operadoras, quantos arquivos ele recebe normalmente por dia. Se esses arquivos, se ele quiser olhar, verificar, ele tem a possibilidade de verificar o dia e a hora que foi recepcionado dentro do Boa Vista e o status de processamento de cada arquivo da nossa base. E aqui ele traz todo o apoio, o aparado ali da gestão dessas informações. Lembrando, certo? Eu recebo esses arquivos diariamente. Então, como é que funciona esse diariamente, Joaquim? A informação que a Boa Vista traz para o cliente, a gente informa que é em D+1. O que é D+1? Tudo aquilo que eu vendo hoje, que eu registro na minha máquina, na minha maquineta, no meu TEF, no meu POS, tudo que é registrado no dia, eu recebo essas informações no dia seguinte. Então, o que eu tenho de dados de hoje são vendas que eu realizei ontem. O que eu realizei de vendas hoje, eu recebo na data de amanhã. Tranquilo até aqui? Perfeito. Tudo bem. Beleza. Então, como é que acontece? Todos Certo. esses dados de cartão, eu recebo tanto dados de cartão em D+1, dados de boleto em D+1, dados de Pix em D+1, ou seja, todos os meios de pagamento, a Boa Vista estará recebendo os dados em D+1 e trazendo essa visualização para o cliente. Além de Joaquim, gestão, pode falar. bom dia. Davi, Opa. só uma dúvida. Você recebe dia mais um. Isso. A integração com o C Plus, a partir do momento que você recebeu, ela é instantânea ou ela tem algum prazo também? A integração com o C Plus, deixa eu responder aqui, né, Sim, essa pode parte do ficar à C vontade. Plus. Essa parte é mais do C Plus. Ô, Davi, a gente tem uma tarefa lá no C Plus, que essa é a parte que eu vou mostrar depois.
tem uma tarefa no C++, vendeu, ela vai subir para o Boa Vista automaticamente. E aí o Boa Vista no outro dia vai receber a informação que tem que bater exatamente com o que o C++, que o C++ informou, sacou? Sim, E aí essa é a parte que essa é a eu quero mágica saber. que vai acontecer. Essa é a No mágica que vai dia acontecer. seguinte, quando a Boa Vista fornecer o relatório lá com tudo, já vai subir automaticamente para o C+? Não, na verdade, no mesmo dia o C++ já manda. Na hora, na verdade. Minutos depois. Não é o envio, Vinícius, é o retorno. O retorno, sim. O retorno no dia seguinte. Porque qual é a mágica que vai acontecer? Esse retorno que ele mostrou aí agora, a gente vai mandar as vendas no C++. Cada venda parcelada em tantas vezes, né? E aí ele vai fazer a conciliação automática, né? Ou até manual. Acho que eles não conseguem fazer manual. Se eu tiver falhando alguma coisa, você me fala, Joaquim. Tudo bem. Na próxima tela, inclusive. Tô adiantando, né? Melhor deixar falar para depois. Mas principalmente a gente tem que saber que a venda vai na hora, vendeu vai na hora, no outro dia, quando chegar a informação do Boa Vista, ele vai conciliar com a informação que o C++ enviou, e no outro dia, e nesse mesmo momento, ele vai capturar aquelas configurações que são chatas de configurar para projetar os recebimentos futuros de quanto você vai receber, que a gente tem que configurar lá nos meios de pagamento, sabe? Lembra, Davi? Sim. Isso aí, zero configuração. Porque quem vai dar para a gente exatamente como vai bater, exatamente qual dia, vai ser a Boa Vista. Entendeu? Sim. É assim que vai funcionar. No dia seguinte, a gente vai ter a projeção completa, bonitinha, geração do quanto você No receber. dia anterior. Do dia das vendas Então, que a gente recebe. Então, eles recebem no dia seguinte e a gente recebe também no dia seguinte. A gente manda a informação de venda no mesmo dia. No outro dia, quando conciliou, Sim. a gente vai receber essa informação para jogar para dentro do seu cliente. Ok. Exatamente. Obrigado. E quando recebe o pagamento também. Estou até adiantando a live. Era só mais para frente esse negócio, mas vamos lá. Tranquilo, fique à vontade, tá? O intuito é esse, é tirar dúvidas. Então, como é que funciona? Eu tenho aqui a questão da gestão das vendas, certo? Então, a gestão das vendas, ele traz como objetivo conferir se as vendas registradas nas operadoras batem de acordo com o que está registrado dentro da C++, né? Como o Vinícius informou. As vendas estão sendo realizadas durante o dia, está sendo enviado para o Boa Vista, e no dia seguinte, quando a Boa Vista recebe das operadoras, a gente vai começar a fazer esse confronto desses dados e até mesmo fazer auditorias, com o benefício de redução de perdas, correções rápidas de erros operacionais, que pode acontecer ali, principalmente quando a gente fala de POS. E a Boa Vista tem as ações de cruzar entre dados do sistema de gestão e das operadoras, identificação de divergências antes delas estarem liquidadas, e auditorias de tarifas, cancelamento, chargebacks e duplicidades. Joaquim, o que é que você está querendo dizer com isso? Na Boa Vista, eu tenho ali a tela de conciliação de vendas, certo? E a tela de conciliação de vendas é justamente o confronto dos dados que eu recebo da operadora, confrontando com os dados que eu recebo do C++. E a Boa Vista vai confrontar essas informações, transações a transações, e verificarem se os dados que estão presentes, dos dados importados pelo C++, estão conferindo com os dados da operadora. E aí, automaticamente, a Boa Vista vai fazer essa verificação, essa validação. Se a informação de data, NSU, autorização, operadora, bandeira, plano e valor estiverem batendo para ambos os lados, automaticamente a nossa ferramenta já traz essa conciliação automática. Joaquim, a realidade do meu cliente difere-se um pouco. Então, por exemplo, no meu cliente, por exemplo, ele não faz o registro, não faz a captura de NSU, que é o número de sequencial único, o número do documento que tem ali presente da filipeta. Tudo bem, sem problema, mas ele faz ali o cadastro da autorização, que é um meio de identificação de transação. Eu preciso de pelo menos um número de identificação de transação para trazer uma conciliação mais assertiva. Tendo em vista que ele não tem NSU, mas tem autorização, eu posso criar um parâmetro na minha ferramenta, uma parametrização, para ele ignorar a coluna de NSU. E aí ele concilia, levando em consideração data, autorização, operadora, bandeira, valor e plano, e vida se segue, trazendo o máximo de automatização possível. Joaquim, o meu cliente, ele traz dados de autorização no campo de NSU e informação de NSU no campo de autorização.
Não sei por que ele faz invertido, mas ele traz. Tudo bem. A Boa Vista tem parametrização para inverter colunas de NSU com autorização, NSU com TID, entre outras, tá? Então a gente consegue trazer uma flexibilidade, consegue trazer uma automatização de uma forma tranquila para o cliente. Pode falar, Vinícius. Eu queria falar aí sobre essa questão que ele está falando. Quando é TEF, a gente vai ter essa informação bonitinha. Só que a gente vai faltar uma informação que hoje a gente não imputa para quando é POS. O cara vende na maquininha, não é direto no sistema. A gente vai conseguir também fazer essa conciliação quando for via POS. O cara digitou a venda lá na maquininha, né? E só informou no C Plus que foi venda cartão. Aí a gente já está com a versão, justamente a gente criou por causa da Boa Vista, uma configuraçãozinha para, na hora da venda, solicitar o número de autorização, que foi o número, que é o menor número, né, que o Joaquim deu a dica de ser o número da autorização, que é um número menor, mais fácil de digitar. E aí a gente tem uma configuração agora no PDV, né, para, na hora da venda do cartão, informar o código de autorização para fazer essa automação de conciliação aí, tá? Então tem essa nova funcionalidade no C Plus para poder atender essa necessidade de conciliação automática. Legal. Ah, Joaquim, mas lá na POS, mesmo tendo ali a opção de digitar esses dados, digitar NSU, a gente sabe que trabalhamos com pessoas, né? E pessoas são suscetíveis a erros. Erro de digitação acontece várias vezes. A sua ferramenta consegue auxiliar os nossos clientes quando houver esses erros de digitação? Sim. A nossa ferramenta consegue trazer uma visão para o cliente de transações com pré-conciliada. O que é o pré-conciliado? Mesmo tendo em vista as inúmeras parametrizações que a Boa Vista consegue fazer, se porventura o cliente, mesmo levando em consideração essas parametrizações, ele erra pelo menos uma das colunas, a gente consegue trazer essa visão para o cliente como pré-conciliada. Ou seja, se eu selecionar um checkbox correspondente à operadora ou cliente, vice-versa, ele automaticamente pontua o lado oposto e ele ainda diz o motivo da não conciliação na coluna tipo de divergência. No exemplo em questão, o erro da divergência apresentado está como bandeira, ou seja, o frente de caixa colocou tudo certo, NSU, autorização, operadora, valor, porém, trouxe com a bandeira Mastercard, quanto que a operadora informa que a bandeira Elo trouxe esse erro de digitação. E a Boa Vista notifica ali para o cliente, dizendo: ó, cliente, essa transação aqui não conciliou por conta da bandeira. Joaquim, sempre vai ter erro de bandeira. Tem como ignorar a bandeira? Tem como ignorar a bandeira, certo? Mas caso o cliente não queira que tenha essa parametrização de ignorar a bandeira, a gente traz essa notificação para o cliente. E se ele quiser corrigir para que essa conciliação ocorra, ele tem duas possibilidades. Ou ele exclui essa informação do lado do cliente dentro da nossa ferramenta, corrige lá no RP do C Plus e reenvia esse dado para a gente para que essa informação concilie de uma forma automatizada, ou ele simplesmente pode selecionar esse botão do canto superior direito de conciliar. A ferramenta vai perguntar se ele deseja que essa conciliação ocorra. Ele clicando em conciliar, essa transação ela vai assumir a verdade da operadora, vai pegar os dados da operadora e eu vou trazer uma visão para o cliente como conciliação manual. Ele vai ficar azulzinho com o nome manual, diferenciando daquilo que foi automatizada pelo nosso sistema. Ou seja, trazendo ali uma agilidade para o cliente, uma velocidade, uma automatização bem melhor ali para o dia a dia, quando se refere à conciliação. Não preciso pegar um relatório do C++, pegar um relatório da operadora, fazer um PROC-V, fazer planilha dinâmica. Aqui a gente já automatiza bastante o processo do cliente em relação à conciliação. E quando eu estou falando dessa conciliação, eu falo de conciliação de boletos, conciliação de numerário, numerário, de cartão de crédito, de Pix. Então, a gente também tem a possibilidade de receber os dados dos Pix, fazer esse confronto de informação e devolver esses dados também. Ok? Vou seguindo. Se vocês tiverem dúvida, pode levantar a mão e perguntar, tá? Se ninguém levantar, vou seguir adiante.
Então, além de eu trazer todo um apoio ali em relação a Tiver perdido, configurações, se quem tiver perdido, não estou entendendo nada, pode perguntar também que a gente é, contextualiza também. eu mudo a linguagem, faço malabarismo. O intuito Esse é um realmente, recurso que há muitos anos o pessoal pede, né? Tem gente que está super inteirado, mas também tem gente que pode ter gente que não esteja muito inteirado. Nossa, perfeito. E eu trago para vocês também a nossa tela de dashboard. Dashboard é um painel, certo? Com o intuito de auditar e trazer notificações para o cliente. Então, dentro da Boa Vista, eu trago várias auditorias para eles. Gestão de vendas, gestão de recebíveis, gestão de recebimentos. E esses quadradinhos, a Boa Vista eles chamam de cards, certo? E eles podem assumir algumas cores, como dito na legenda superior. Verde quer dizer que não tem nada, não tem nenhuma divergência, está tudo ok. Vida se segue. Azul é informativo, é só uma informação. E laranja quer dizer que tem alguma divergência específica. Aqui é um ambiente de treinamento, então meu intuito é trazer um cenário crítico, é trazer uma visão ali, olha, isso aqui está de divergência, olha o tanto de divergência que aparece para vocês. Então esse é o meu intuito. Então, digamos, eu tenho ali inconsistência de tarifas cobrada a maior. O que é inconsistência de tarifas cobrada a maior? Dentro da Boa Vista, eu tenho a possibilidade de cadastrar as taxas administrativas do cliente, o que ele acordou com a operadora, a bandeira Mastercard, à vista, parcelado, Elo, à vista, parcelado. Cada uma delas possui uma taxa administrativa diferente. A gente chama de MDR. E esse MDR, que é a taxa administrativa, elas são diferenciadas por tipo de transação, né? O tipo de produto, como também é diferenciado pelas bandeiras. Então, cada uma se segue diferente. E algumas operadoras acabam cobrando uma taxa que não é a mesma taxa que está no contrato. Então, a Boa Vista, quando recebe os arquivos das operadoras, ela tendo essas taxas cadastradas dentro da minha ferramenta, eu consigo auditar transação por transação se a operadora está cumprindo aquela taxa que está cadastrada ou a taxa que foi contratada ali pelo nosso cliente. Então eu trago aqui numa coluna a taxa contratada, que é o que está cadastrado dentro do Boa Vista, como por exemplo, essa transação dentro do Boa Vista está cadastrada como para ser uma venda de 0,90%. Porém, em arquivo da operadora, ela cobrou para o cliente uma taxa de 3,27%. Ou seja, levando para o prejuízo em reais para o cliente de 26 centavos. Pode falar, Davi. Então, toda a parametrização do sistema ela é feita na plataforma web de vocês, não no C+. exatamente. A maior parte do trabalho é todo na plataforma. O C Plus vai fazer o quê? Mandar as vendas, né? Mandar as vendas para poder ser trabalhado isso aí, fazer a conciliação e posteriormente pegar a projeção de contas a receber e quitação também automática desses contas a receber. Fora isso, Mas relatório, todo monitoramento, toda ferramenta que gera valor para o cliente, né? Que é praticamente impossível o cliente fazer isso aí sem uma plataforma igual ao Fio, né? É tudo dentro da plataforma mesmo, online, aí, do jeito que você está vendo. entendi. Não, então, toda a parte burocrática é na plataforma. O C Plus ele só vai pegar tudo mastigado e vai transformar em relatório para o cliente. Isso, gerar o financeiro, quitar o financeiro, gerar o financeiro e mandar as vendas também para fazer a conciliação. Sim, sim. Ele vai mandar as vendas e pegar o financeiro. Aquele financeiro que a gente gera manualmente que muitas vezes não bate. Dessa vez vai bater exatamente quando quitar, vai bater, vai quitar também automaticamente. Entendi. Valeu. E uma coisa legal que o Davi trouxe. Em falar de burocracia, certo? A Boa Vista, além de trazer essa ferramenta, a gente não vende apenas a ferramenta, tá, Davi? Aqui na Boa Vista, a gente vende também o nosso serviço, certo? E o nosso serviço de pessoas, eu tenho aqui um time específico para o monitoramento de arquivo, que vai acompanhar o recebimento dos arquivos, se os arquivos estão chegando diariamente, se tiver algum atraso, ele bota uma notificação, um aviso no portal da Boa Vista.
eu tenho um time de suporte, certo? Toda a comunicação entre operadora e Boa Vista fica à mercê de responsabilidade da Boa Vista, tá? Ou seja, o cliente ele não vai entrar em contato com a operadora para falar sobre falta de informação, informação incorreta. O nosso time de suporte intermedia esse contato para o cliente. E o cliente só vai precisar entrar em contato com a operadora, certo? Em algumas ocasiões, restrição de valor, que eu não tenho respaldo para chegar na operadora e, opa, ó, reembolso meu cliente desse valor aqui, que ele não recebeu não. Isso eu não vou conseguir fazer, tá? Mas eu dou todo o insumo, como o relatório que estou apresentando nesse momento, que é a inconsistência de tarifas cobrada maior, certo? E eu dou o apoio de suporte também, caso necessário. Eu tenho um Customer Success. O que é o Customer Success? É o gerente do cliente, algum executivo de conta do cliente. É o, abre aspas, o advogado do cliente dentro do Boa Vista, certo? Então, ele vai estar ali fazendo touches mensais para o cliente, com o cliente, verificar se tem algum impeditivo, se tem algum impedimento, se tem alguma questão, algum destrave que ele precisa retirar para o cliente, para que trazer a melhor vivência do cliente dentro da nossa base. E eu também possuo analistas de integrações, que vai trabalhar junto com a C Plus para fazer as configurações de para, fazer configurações de conciliação de vendas. Então, eu tenho um time dedicado ali para dar todo o apoio com as nossas APIs. E tenho o time de treinamento. Nossos treinamentos para o cliente é igual um treinamento que eu estou apresentando aqui para vocês. Só que, em vez de eu estar utilizando um ambiente de treinamento, eu estaria, depois da implantação do cliente, eu estaria usando a própria ferramenta, o próprio ambiente do cliente, com os dados do cliente, para ele já ir se familiarizando, já indo conhecendo, mas como trabalho ali de guia turístico dentro da nossa plataforma. E aí temos os treinamentos com o cliente e que não é cobrado por treinamentos a mais. Ele pode solicitar novos treinamentos, a gente faz ali um treinamento com o cliente sem problema nenhum, trazendo ali o total entendimento da nossa plataforma para ele. Ok? Eu acho que o Lucas levantou a mão. Isso, boa tarde. Eu tenho uma dúvida complementar do Davi aí. Hoje, Certo. até pro Vinícius ouvir aí. Hoje eu tenho um cliente aqui que ele tem 3 empresas no mesmo banco, nuvem, e para cada empresa tem uma taxa diferente do cartão. E aí eu tive que cadastrar lá nos meios de pagamento do cartão, cada bandeira com cada taxa para cada empresa. Na verdade, Isso lá aí você dentro do não vai cadastro fazer da nada. bandeira, Você é não só precisa fazer cadastrar na mais Boa nada, Vista que isso. o Cplus vai puxar. É O isso? Cplus só tem que saber a transação e qual o cartão. Não, E mas digo isso a assim, gente. o Aquele cadastro não vai cadastro precisar mais ali, ser feito? não, porque. Tá vendo essa tela aí, ó? A gente vai, Sim, na implantação, o Joaquim, ele vai fazer a implantação e vai pegar o contrato e vai cadastrar os contratos na plataforma. O certo. Cplus só vai precisar capturar, se for TEF, beleza, melhor ainda, porque o TEF já captura tudo automático. Se for Aham. POS, ele vai só precisar digitar o número da autorização. Essa informação vai para o Boa Vista e o Boa Vista vai se virar, porque na implantação vai ser imputado por loja aí, por bandeira, tudo bonitinho, qual a taxa que tem que ser. E ele vai monitorar isso tudo. A plataforma Uhum. não vai fazer nada no C Plus. Tudo que tem lá no C Plus, não vai precisar fazer nada, zero. Tá, E, mas é só para. e o nosso time de implantação, ele faz esse cadastro. Então, tipo, a minha filial para a operadora rede, a filial A tem uma taxa, mas para a mesma operadora da rede, para a filial B, eu tenho outra taxa. Para mim é indiferente, tá, Lucas? Eu posso Aham. cadastrar um contrato da filial A, depois cadastrar o contrato da filial B, a filial C, sendo que é da mesma operadora. Ah, mas ele, além de ter essa operadora rede, ela tem uma operadora Cielo, que também, cada filial, cada CNPJ também possui taxas distintas. Tudo bem, sem problema nenhum. Eu consigo criar esses contratos sem menor problema. E aí eu trago essas auditorias para o cliente. E aqui em cima, na parte superior, ele vai poder filtrar por filial. Cadê? As filiais. Então aqui está as filiais. Então ele vai poder
filtrar pelas filiais, ele pode filtrar por contrato. Então, Cielo 2025, Cielo 2026, ou Cielo loja A, Cielo loja B. Então, vai depender ali do contrato que ele possui. Então, eu consigo fazer esse tipo de contrato, filtrar por contrato, filtrar por operadora. Então, aqui eu consigo fazer vários filtros para o cliente e trazer essa visão detalhada para ele, toda essa auditoria. Acredito que seria essa dúvida, né, meu Lucas? A minha dúvida é saber se eu nunca mais vou ter que cadastrar cartão lá no meio de pagamento. Isso vai ser só Nunca na Boa Vista. mais. Nunca mais. Só se Pronto, era você só isso. quiser. Só se quiser Tranquilo, então, sofrer. valeu. Só se você quiser, porque o nosso time faz isso para você. E uma Nosso outra time. coisa que era ruim lá, o Lucas, né? Que é ruim, porque Sim. às vezes não bate exatamente o dia que. Quando ele projeta os recebimentos, às vezes não bate exatamente o dia que vai. O dia de recebimento, né? Aham. Então, no dia seguinte, aí vai me mandar a projeção de pagamento com exatamente centavos como a operadora vai pagar. E o dia, entendeu? Legal. Aí eu Bacana. trago os E aí tratos isso é de importado liquidado, automaticamente para dentro do seu antecipado. custo. Uhum. Isso. Então, vamos Beleza. supor que o cara lançou uma venda lá cartão, mas foi dinheiro. A gente vai conseguir detectar isso também, entendeu? Porque Uhum. vai chegar uma venda com cartão aí e não vai estar conciliado, vai estar pendente de conciliar. E aí vai detectar isso também. Entendi. Por que não Ou Beleza. deu? seja, Foi erro de Lucas, lançamento. Ou então a operadora que não mandou. Isso tudo vai dar para monitorar de forma automatizada. Uhum. ou seja, Beleza, Lucas, então. a Boa Vista já tem isso muito bem mapeado, certo? E a gente traz vários tipos de contrato. Hoje a gente atende vários cenários. Para ter noção, eu tenho um cliente da minha base que é subadquirentes. E subadquirentes tem uma taxa administrativas que ele recebe ali da adquirência totalmente diferente do que se trabalha ali com pessoa, com lojas, né, com varejo. Então, eu já consigo atender essa necessidade. Então, minha ferramenta já está muito bem mapeada em relação a contratos e taxas administrativas, e aqui eu consigo te ajudar muito em relação a isso. Então, eu já possuo essa configuração, esses parâmetros já criados. Caso você queira levar esses dados para o C+, é só para ter um duplo check, para ser sincero, tá? Porque aqui dentro da Boa Vista já vai Não vale ter a todo pena, esse não vale a processo. pena. Não vale a pena, porque o trabalho físico é muito grande, É, viu? Então fique tranquilo. Aqui a Boa Vista consegue te dar o apoio, a gente consegue fazer essa parceria e andar de mão dadas e te auxiliar com isso, tá bom? Davi ainda está com mão eu levantada, acho não que ele sei não se ainda está baixou a com mão. dúvida. Não baixou a mão, eu acho. Né, Davi? Baixa a mão aí, Davi. Ou então, acho que tu não baixou. Oi. Acho que tu não baixou a mão, só baixa a mão aí. Não sei se baixou a Tá, mão, você foi ainda está mal. com dúvida. Tranquilo. Só baixa a mão aí, Davi, para não confundir a gente. Por favor. Valeu. Show. Então, o que acontece? Então, aqui eu trago a diferença e ainda trago o montante dessa diferença que o cliente estaria sendo penalizado. E na nossa ferramenta, como a gente traz NSU, autorização, a taxa contratada, a taxa cobrada, o valor em reais, o cliente normalmente ele gera um relatório em PDF ou em Excel para atuar com o seu executivo de contas, para trazer esse estorno, esse reembolso do valor perdido, ou ele pode atuar ali com o seu setor jurídico e além de ter o estorno, ter ali outras compensações a mais. Depende de cada cliente, tá? Tem um cliente meu que mês passado só entrou em contato com o executivo de conta com o relatório gerado e teve uma restrição de valor de R$ 8.000. Aliás, mais de R$ 8.000. Já eu tive outros clientes que no mês de novembro utilizou seu setor jurídico e teve mais de R$ 16.000 utilizando a nossa tela de inconsistência de tarifas, só com o nosso relatório, com os dados que a gente possui. Então eu consigo ajudar com inconsistência de tarifas, eu consigo ajudar com vendas com duplicidade, vendas com chargeback, ou seja, o que é essa venda com chargeback? São contestações de venda que o cliente final, quando ele não reconhece a compra, ele entra em contato com a instituição financeira, o banco dele, para ter ali o
o cancelamento da transação, o estorno da transação. Então, se inicia-se um processo, e esse processo se chama de chargeback, aonde os nossos clientes, né, os lojistas, ele tem ali um prazo, normalmente de 30 dias, para fazer a sua defesa, provando que aquela transação é uma transação válida, impedindo o cancelamento e até mesmo o prejuízo daquele valor. Se essa transação ela se torna validada pelo cliente final ou pela instituição financeira, ou seja, o cliente final do lojista ele ganha a disputa, essa venda ela deixa de se tornar um chargeback e entra como previsão de cancelamento. Que ali é já avisando, ó, aquela transação que estava em chargeback, ela vai ser cancelada daqui a 10 dias, a 20 dias. Então, tem um aviso de cancelamento, e quando esse dia do cancelamento chegar, eu trago como vendas canceladas. Pode falar, Jonathan. Boa tarde. Então, em relação a isso, a gente já teve aqui algumas situações Uhum. relacionadas a link de pagamento. E o Muito comum. pessoal, então, que aí acaba tendo essa fraude. Eu queria saber se essa ferramenta também ajuda, né? Nesse ponto aí Sim. também aparece, É o né? chargeback. Sim, a gente Vai atua aparecer como também, né? link de pagamentos, se for pagamento em loja, se for no marketplace, sim, a gente consegue trazer esse apoio, tá? Qualquer Tipo, canal, seja maquininha, link de pagamento, qualquer coisa que esteja envolvida a operadora, ele vai capturar e vai colocar aí. exato. Obrigado aí. E a gente tem vários casos, principalmente do e-commerce, tá? E-commerce normalmente acontece muito isso, e os nossos clientes adoram a nossa ferramenta justamente por esse ponto. Que como acontece muito no e-commerce, a Boa Vista consegue fazer essas auditorias e trazer relatórios para o cliente dizendo, ó, essas transações estão em chargeback. Então é legal você montar a sua defesa, dizer que foi uma venda válida e ele poder impedir que esse prejuízo aconteça. E falando em cancelamento, eu apresento relatórios para o cliente, tanto de cancelamentos totais, ou seja, eu tenho uma venda de R$ 100 e eu estou cancelando todos esses R$ 100. Para mim é um cancelamento total. Ah, eu comprei R$ 100 de compra, só que desses R$ 100 de compra corresponde a 3 itens e eu devolvi um item desses 3. Ou seja, eu não preciso cancelar a venda toda, eu cancelo só o valor específico daquele item. Pode ser de R$ 20 o item. Então eu ainda tenho R$ 80 válido. Nessas situações que eu cancelo apenas uma parte da transação, eu trago como cancelamento parcial. E eu também trago para o cliente um relatório de cancelamentos recorrentes. O que é o cancelamento recorrente? É se eu tenho mais de 2 cancelamentos de um mesmo número de cartão de crédito, eu consigo trazer a quantidade de transações que foram canceladas para aquele cartão de crédito, lógico, que mascarado, né? Que é como a operadora me traz esses dados, e eu consigo detalhar quais transações foram canceladas. NSU, data da venda, valor, entre outros. Pode falar, Davi. Não entendi muito bem isso aí. A parte de cancelamento da venda, ela é feita então nesse retaguarda e não lá no C Plus. Não, o cancelamento, o que eu faço? Eu só recebo dados. Cancelamento feito pelo cliente, né? Pelo dono do cartão, né? Pela Exato. administradora baseado numa reclamação do cliente. Imagina, Davi, eu, Joaquim, vou na sua loja, tá? E faço uma compra na sua loja. Aí, opa, vale, tropecei aqui, esqueci que eu comprei alguma coisa na loja do Davi. Aí quando eu olho a minha fatura, eu não reconheço aquela compra. Às Pô, vezes não, aparece um nome estranho lá, não sei o que é É, essa venda aqui e tal. Aí não é vai. Davi, tá Vinícius. Eu não comprei em nenhuma loja Vinícius. E aí eu pego, cancelo, faço a reclamação ali pelo meu Nubank, o banco, a instituição financeira. E aí essa não reconhecimento da transação, ele entra como processo de chargeback, pode se virar ali como um cancelamento.
Também, se tiver um cancelamento na loja, ou seja, foi vendido hoje, mas o cliente foi lá na loja daqui a 3 dias e pediu o cancelamento daquela transação, esse cancelamento não é feito pela Boa Vista, mas o cancelamento realizado pelo lojista 3 dias após essa informação é devolvida para a Boa Vista e eu apresento em tela. Lembre-se, eu não alimento a operadora, eu não tenho, deixa eu trazer aqui. Você só enxerga as operações que ocorreram na operadora. Exato. Quando eu falo minha integração com a operadora, eu só recebo dados, Davi. Eu não tenho a outra perna de enviar dados para a operadora. Então, não tem a possibilidade de eu solicitar um cancelamento do view para a operadora. Eu só recebo a informação que houve-se um cancelamento, tá? E Isso um é outro interessante porque detalhe. pode acontecer, um funcionário, de repente, um amigo comprou, né? Aí logo em seguida ele foi lá na maquininha e cancelou na maquininha uma venda, né? E Sim, aí vai estar registrado lá que foi cancelado uma venda. E por que foi cancelado? Aí dá para correr atrás, né? Serve exatamente. isso também. Isso é tudo argumento de venda também, né? Para a gente argumentar Foi com o para isso que cliente eu que vim às lá. vezes o pessoal nem fica atento a essas coisas. Perfeito. Eu também tenho ali uma gestão de recebíveis, certo? E aí a gestão de recebíveis ele traz um objetivo: acompanhar e auditar todas as parcelas a receber, com benefício de uma visão clara e antecipada do fluxo financeiro do cliente, com ações de controle de previsão, recebimentos, antecipações e ajustes, com conciliação do float das vendas e geração de relatórios gerenciais de fluxo de caixas e performance. Como assim, Joaquim? Eu tenho na ferramenta, né, uma tela que eu chamo de recebimentos, e nesses recebimentos eu consigo trazer ali para o cliente todo o fluxo de recebimento de um mês ou de trimestre, da forma que ele achar mais adequado. Eu posso trazer detalhado, dia a dia, separado por operadora, ou eu posso trazer dia a dia por filial, e aqui eu não estou olhando a captura da transação, eu estou olhando a liquidação da mesma. Quando eu falo aqui, eu estou falando de liquidações. Já muda a minha perspectiva de informação. Antes eu olhava para a data da venda, data da captura, quando eu estou falando de conciliação de vendas, os relatórios que foi apresentado, duplicidade, taxas administrativas. Aqui eu já passo para a visão do o que eu estou recebendo no meu bolso, o que eu estou recebendo em conta. Puxa, quanto tempo de retroativo? É essa a dúvida? Peraí, não. Isso, ele perguntou. Acho que é só a partir do momento que captura, né? Pronto. O que puxa de retroativo? Vai depender da operadora, tá? Aqui é o Roger. Então, Roger, vai depender muito da operadora. Tem operadoras que conseguem me trazer um retroativo de 1 ano, certo? Normalmente são as bigs adquirências, Rede, Cielo, essas maiores normalmente elas conseguem trazer até 1 ano. Tem operadoras que elas só conseguem me trazer 6 meses de retroativos, como ali a GetNet. GetNet só consegue me trazer 6 meses de retroativos. Como eu tenho operadoras que são pequenas, né? Normalmente vouchers. Vouchers ela não tem uma estrutura ali para ter um armazenamento de dado complexo, robusto. Então, ela só me traz dados a partir da habilitação da operadora, né? Dentro da plataforma. A habilitação da operadora é os dados que a Boa Vista vai começar a receber do cliente. Então, esses dados vai ser alimentado a partir da data que essa operadora foi incluída. Tudo bem? Mas a gente sempre gosta de dizer, isso não está escrito em pedras. Já vimos várias situações, clientes bem grandes que têm poder e autonomia para falar com a operadora e a operadora acabar disponibilizando um período bem maior do que o de costume que ela tem ali de costume de mandar ali para as adquirentes. Lembrando, esse poder de trazer o retroativo, quem vai trazer esse poder é o cliente e não a Boa Vista. Então, dependendo do relacionamento que o cliente tem com aquela operadora
ou o tamanho do cliente, né, e a força que o cliente tem, ele consegue ali um retroativo bem maior do que o tamanho padrão da operadora. Ou outro detalhe, se esse cliente tiver uma base, na base dele, de armazenar arquivos da operadora, e esses arquivos estiverem de acordo com os nossos layouts, a gente pega esses arquivos, bota eles para processar, e esses dados e essas informações vão ser geradas em tela também. Então tem essa possibilidade, tá? Eu não amarro nada em pedra. Que a gente pega aqui várias situações, várias ocasiões bem distintas de cliente para cliente. Tudo bem? Não sei se eu consegui responder, Roger. Então, aqui, gente, quando eu falo de recebimentos, eu consigo gerar vários relatórios para o cliente. Eu posso trazer uma visão só do que ele recebeu de débito, só do que ele recebeu de crédito, uma visão mais sintética. E eu consigo trazer os dados detalhados, data da venda, data do crédito. Joaquim, o que é data do crédito? Por que tem data do crédito e data do pagamento? Data do crédito é a data da previsão do recebimento, ok? Então, digamos que aqui é a data da promessa. Quando eu recebo os dados da venda, lá na captura, lá na conciliação de vendas, eu alimento essa coluna de data de vendas e a data do crédito, que é a previsão do recebimento daquela parcela. Então, já consigo alimentar essas duas colunas. Quando eu recebo a liquidação da transação, eu tenho a data do pagamento. E aí eu alimento essas duas colunas, eu trago elas separadas. Por quê? Porque pode acontecer casos, pode acontecer cenários que a operadora paga em datas diferentes das prometidas, ou para mais ou para menos. Normalmente para menos, principalmente quando se trata de antecipação, antecipação de parcelas. Então eu consigo também trazer esse detalhamento de quando uma venda é liquidada, normal, que é o fluxo respeitando ali o float de pagamento, a data da previsão do pagamento, ou quando essa transação é uma antecipação. E aí eu trago com a situação da venda como antecipada. Dependendo dos casos de antecipações, quando é a mais comum, eu ainda alimento a informação de valor da antecipação e a taxa da antecipação cobrada pela operadora. Ok? Além disso, além de eu poder apoiar a ele no que é o recebido, eu também consigo trazer uma visão do futuro do cliente. Então, se eu quero saber o que eu recebi, ou, perdão, o que está previsto para eu receber na data de amanhã, dia 13 de março, até, digamos, 2030, se eu selecionar a opção, clicar em A receber e pesquisar, ele vai me trazer a previsão aqui, em valor líquido, é o valor que está previsto de recebimento. E lembrando, a gente consegue gerar relatórios, tanto em Excel quanto PDF. Esse Excel e PDF é a informação de acordo com o que você montou aqui na tela. Então, de acordo com o que foi montado na tela, é o relatório que eu vou gerar aqui para o cliente. Então, se eu baixar, ó, ele traz em duas linhas, porque na tela foi montado em duas linhas. Se eu trago uma visão, por exemplo, por operadora, e pesquisar, certo? Ele vai trazer mais linhas. Se eu gerar o relatório, ó, ele vai trazer mais linhas. Então, de acordo com o que eu monto na tela, é o relatório gerado aqui. Ou, se ele quiser um relatório detalhado, com NSU, autorização, data do crédito, data do pagamento, eu trago aqui relatórios de operadora, tanto PDF quanto Excel. Ele vai gerar um relatório detalhado para o cliente. Como eu coloquei até 2030 e eu pedi um relatório detalhado, ele vai demorar um pouquinho. Opa, até que não demorou. Olha, ele gera um relatório detalhado. Ó. A data da venda, data do crédito, data do pagamento está vazia. Por que está vazia? Porque a venda está confirmada, está em aberto. Eu não tive o pagamento. Então, logo, eu não tenho a data do pagamento. É uma previsão de recebimento. E eu também consigo ajudar o cliente com ajuste. O que é o ajuste, Joaquim? As informações de ajuste são informações que não necessariamente são aplicadas a uma transação. São elas aluguéis de POS, taxa de manutenção,
Então aqui eu já trago ali uma visão para o cliente de quanto que está sendo cobrado pelas POS que a gente tem em loja. Será que a taxa de cobrança naquele mês corresponde aos números de lojas presentes para o cliente? Já aconteceu Então ele cenários de monitora isso clientes. também, né? Contratei que o aluguel é X. Ele, se for um X diferente no Y, né, ele vai falar. Exatamente. A gente traz aqui a taxa, o valor descontado pelo o aluguel de POS. Eu já peguei cenários aqui de cliente que, quando ele olhou essa informação dessa tela no ambiente dele, ele, opa, como assim? Está trazendo 20 máquina lojas de aluguel de POS se eu só tenho 15? Era porque ela tinha dado baixa em 5 máquinas, em 5 POS, né? Porém, a operadora continuou cobrando, mesmo ela tendo solicitado a baixa daquelas transações. E aí ela ganhou em processo, né? Tanto a restrição do valor que ela pagou, né? Que ela não tinha ciência, quanto multa e danos morais ali, pelo danos jurídicos ali, que ela utilizou ali por intermédio jurídico. Então, foi um grande case, grande apoio. Inclusive, esse relato está no nosso webinar. A gente faz um webinar mensalmente e teve um dos webinars que foram realizados ali com o cliente, né? O cliente é o Casas Freitas, e que ela traz essa situação no nosso webinar, que vocês podem assistir, podem ficar à vontade, é bem legal. Pode falar, Wellington. Só uma dúvida. Vamos supor que se um cliente for fazer uma antecipação, eu não vi assim um local aí, não sei se você consegue explicar se pode Uhum. ser processado aí na tela, vai fazer com a operadora, eu quero que a venda desses tantos dias aqui, os 20 dias de processamento seja antecipada. Como que funciona aí? Pronto, eu tenho aqui a notificação de antecipação, certo? Quando a transação já está com status de antecipada, ou seja, a antecipação já aconteceu, então a operadora, em D mais um do recebimento da antecipação, eu trago essa visão como antecipada, mas caso ele queira fazer uma simulação de antecipação, eu tenho aqui, deixa eu ver, eu tenho uma opção que se chama simulador de antecipação, mas eu não vou me recordar agora. Mas eu tenho uma tela para isso, tá? Que eu consigo simular uma antecipação. Eu não realizo a antecipação, tá? Deixar isso bem claro. Entendi. Mas aí Mas tem as taxas aí, se por acaso ele pedir antecipação, essa taxa fica tem, registrada, né? Ah, fica, entendi. ó. Ele traz aqui, ó, taxa de antecipação em porcentagem, ou seja, a taxa em cima do valor líquido, tá? Porque a negociação da antecipação dá em base do valor líquido, então pegamos o valor líquido e o valor pago, a gente tem a porcentagem desse valor com a taxa em reais. Lembrando que essa informação detalhada de taxa de antecipação, tanto em reais e porcentagem, é antecipações normais, tá? É antecipações padrão. Por que, já que tu fala isso? Porque hoje em dia, na verdade, desde 2019, que teve uma reformulação do Banco Central, o Banco Central hoje permite que instituições financeiras ou não financeiras possam negociar a taxa de antecipação, certo? Negociar valores de antecipação, como se fosse um empréstimo, tá? Essa, essa atividade se nomeia hoje como cessão de recebíveis, tá? E você também pode fazer o que se chama de gravames de recebíveis, gravamar os seus recebíveis. Quando a gente fala de cessão e gravame, a gente para de falar de transações, tá bom? Porque cessão e gravame, pela normativa do Banco Central, são negociações de valores que o banco, que é uma instituição financeira e a que tem as melhores taxas hoje é a BTG, então que o banco BTG consegue ali trazer uma taxa bem agressiva para os clientes, de respeito ao banco. E o banco ele só vai pegar o que corresponde a um valor. Tipo, eu tenho 10 mil reais futuro e eu quero negociar esses 10 mil reais. O BTG, para ele, não importa se esses 10 mil reais é oriundo de 100 transações, ou de 80, ou de 20 transações. Não, ele quer saber se ele vai receber os 10 mil reais. Então,
se perde ali a questão da rastreabilidade a nível transacional, porém, a Boa Vista notifica ao cliente no campo de ajustes, tá? Essas informações que é ali de sessão e gravame para o cliente. Deixa eu ver se eu tenho algum cenário. Então aqui, ó, não, vou pegar aqui. Eu acho que no meu ambiente de treinamento eu não vou ter nenhum cenário de sessão em gravame para mostrar para vocês. Mas eu trago detalhado ali para o cliente. Deixa eu pegar aqui. Eu tenho uma apresentação. Treinamento. Só para vocês ficarem cientes que a Boa Vista. Opa, não é esse. É esse. Então, como é que acontece? A gente consegue. Deixa eu. Ó, a gente consegue trazer ali para a visão do cliente, ó. Quando ele tem ali uma taxa de gravame, certo? O que é o gravame? O gravame é um repasse de valor. Se eu recebo R$ 1.400, 1.434, e eu gravamei esse valor, então eu tenho uma liquidação na conta original do cliente, e eu tenho um desconto desse valor na conta original, e um ajuste positivo em crédito, em valor, em reais, na conta destinatária daquele valor. Gravame é como se fosse uma transferência bancária, tá? Então eu consigo demonstrar, mas eu não trago ali a nível transacional. Deixar isso bem claro. Eu peguei aqui uns casos, deixa eu trazer aqui da GetNet, por exemplo. O da GetNet, eu tenho aqui a questão de cessão, que é uma antecipação que você realiza ali, por exemplo, com o Banco Santander. Mesmo o Banco Santander sendo da própria GetNet, tem essa correlação entre as duas, ela trabalha, em vez de uma antecipação normal, como cessão. Então, o que acontece? Ele traz ali é, uma cessão, ou seja, ele negociou uma antecipação de R$ 5.000, certo? E aí ele traz um valor de custo de operação de cessão, quando, se somente se essa negociação for pelo Banco Santander, um custo de operação, trazendo ali o valor que ele negociou, debitando o custo da operação que ele teve com o Banco Santander, que resulta ali a ele o valor que ele recebe do domicílio bancário. E as transações dele, na data original do crédito, que é a data do crédito, vai ser liquidada normalmente, e ele traz um ajuste de seção negativo, dizendo, ó, você não vai receber os 5.200 porque em datas anteriores teve uma negociação de seção. Tá? Isso aqui é um assunto bem mais complexo, mas para vocês terem uma ciência que a gente consegue trazer o apoio para o cliente de seção e gravame para eles. Entendi. No caso ali, ele negociou um valor de 5.600 e teve desconto, recebeu 5.200, entendi. Exatamente. E eu também consigo ajudar o cliente com gestão financeira. O que é a gestão financeira? É garantir que os valores das vendas que sejam efetivadamente creditados em conta, com benefício de segurança e confiabilidade total nas entradas financeiras. Ou seja, aqui é a conciliação bancária, é a verificação se aquilo que a operadora na tela anterior diz que ele pagou, de fato confere com o que está no extrato bancário do cliente. Então, essa é a nossa tela de conciliação bancária. Ela tem uma visualização muito semelhante à tela de conciliação de vendas. Lado esquerdo é o que a Boa Vista recebe da operadora. Lado direito é o extrato bancário do cliente. A gente consome esse extrato bancário em formato OFX ou KNAB. A Boa Vista pega o que corresponde, o que diz respeita a recebimento de valores, tá? Lembrando, Boa Vista é uma ferramenta que auxilia no contas a receber. Ou seja, minha conciliação bancária não atua no contas a pagar.
E aí aqui eu deixo bem claro aqui para vocês. E aí eu consigo confrontar as informações de uma forma automatizada, tenho vários parâmetros para que essa conciliação ocorra de uma forma mais automatizada possível. E se porventura essa conciliação, esse parâmetro não identificar a transação, eu trago na parte superior, trazendo o tipo e o motivo da divergência. Nesse exemplo em questão, essas duas transações correspondem a esse pagamento de R$ 60, porém tem uma diferença de 1 centavo, que normalmente pode acontecer ali quando se refere a arredondamentos. Mas pode acontecer o cenário, vamos botar aqui para a operadora GetNet, que eu recebi a informação da operadora, porém não houve-se esse depósito da operadora no extrato bancário do cliente. E a Boa Vista consegue trazer insumos para o cliente, para ele questionar, para ele entrar em contato com a operadora, para entender o porquê não teve o recebimento do banco. Tá? Joaquim, e se for vice-versa? Se tiver no banco, mas não tiver no da operadora? Aí aqui embaixo a gente traz o contato do nosso time de suporte, que aí o nosso time de suporte verifica, analisa, entra em contato com a operadora para entender por que não teve essa informação do lado da operadora, algo que existiu no extrato bancário do cliente. Então o nosso time de suporte consegue apoiar nessas análises para o cliente, tá bom? Ou seja, nosso time de suporte aqui é um apoio grande ali para os nossos clientes. Estourei bastante o meu time box, gente, mas eu consegui ali apresentar tudo que eu queria apresentar ali da minha ferramenta, certo? Como eu falei anteriormente, bem no início, a minha ferramenta tem outras telas, mas o tempo para eu falar de todas as telas que eu tenho na Boa Vista, eu vou precisar ali pelo menos de 2 dias de explicação de tudo, mas não se preocupe. Quando ocorre um treinamento com os nossos clientes, normalmente os nossos clientes têm um treinamento de todas as telas, de passo a passo, do que a Boa Vista tem ali para oferecer. Mas o meu intuito aqui é trazer entregas de valores, né, e apresentar as principais telas das nossas ferramentas para trazer ali como um pitch de vendas para vocês. Se ela quer pontuar algo, fique à vontade. Não, tudo Bom, certo. Vamos deixar a palavra com o Vinícius, ou com o Wellington. é um show de bola. Eu acho que isso aí é o que o cliente precisa hoje, né? O pessoal que fica perdido ali, quem não tem uma ferramenta dessa, realmente fica complicado ter toda a segurança, né, que a ferramenta traz. E, como eu falei, de novo, essa ferramenta é solicitada há bastante tempo, uma integração com alguma ferramenta, né? A gente buscou logo a melhor do Brasil, que é até a mais antiga no mercado, né? Que é a de vocês. E acho que vai dar muito certo aí essa parceria. E o bom é que a nossa parceria vai dar a comunicação, né, da pessoal que está aqui nessa live hoje, são todos revendas. Não está todo mundo, tem muito mais gente, porque geralmente, na maioria das vezes, a gente grava mesmo, depois joga lá no grupo, para o pessoal ver também, porque muita gente não consegue estar implantando esse sistema, treinando o cliente. Aí, na maioria das vezes, a gente não consegue reunir todo mundo. Mas, fatalmente, o pessoal pega depois e olha a live toda para depois a gente continuar discutindo lá dentro do grupo. E, e aí, a parte comercial, né, a gente vai ser legal, porque a própria revenda vai conseguir comunicar direto com a Boa Vista e fazer tudo por lá. E vai ter um contrato lá da revenda com a Boa Vista, da revenda mesmo. A revenda vai ser remunerada para isso. Então, vai ser tudo muito fluido, né? Porque o trabalho de treinamento, toda a parte pesada, a Boa Vista também vai ser direta com o cliente, não vai onerar muito tempo das revendas. Ou seja, a gente vai deixar fazer o cliente ficar mais tranquilo, porque ele sempre teve essa ansiedade de ter uma plataforma dessa, e também para as revendas vai ser mais uma fonte de receita, né? Então vai ter duas coisas boas aí, a receita para a revenda e também esse gap que a gente tinha no nosso sistema, para a gente vai eliminar de uma vez por todas com essa ferramenta, com essa integração dessa ferramenta. Vamos lá. Priscila levantou a mão. Pronto, eu vou explicar um pouquinho. Desculpa. Eu vou deixar o Marcelo. Marcelo perguntar e depois eu Verdade. explico.
Não, nem percebi que era você. Você que era uma... Oi, Marcelo. Oi, essa pergunta eu acho que é mais direcionada aí para o Vinícius. O que que acontece? Eu tenho cliente lá que eles 60% praticamente das vendas deles são em cartão. E um dos grandes problemas que eles têm lá é em relação à conciliação. Quando a gente importa o extrato para o C Plus, ele vem separado. Por exemplo, ele vem um montante cartão de débito Visa, cartão de débito Mastercard, vem separado débito e crédito e a bandeira. Aham. Não, a forma que a Boa Vista vai me entregar esses dados vai ser perfeitamente conciliável dentro do nosso sistema. Sacou? Apesar de ele ter a conciliação bancária dentro da plataforma do Boa Vista, a gente vai ter a possibilidade também de fazer conciliação dentro do C Plus, se quiser. Porque vai ter gente que vai querer fazer conciliação só do cartão, só para, né, conferir se bateu a parte do cartão. E tem gente que faz a conciliação completa do sistema inteiro, né? Não só de cartão, as outras coisas também. E aí, para isso, a gente vai perfeitamente ser conciliável, porque a informação vai vir muito detalhada do Boa Vista. Já está vindo muito detalhada, né? A integração. Porque aquele caso, hoje, qual é o carro que a gente tem hoje? A gente tem umas configurações lá que não tem certeza como é que vai chegar, né, a informação. Eu vou ter um rastreamento muito detalhado, porque pela transação eu vou receber informação de pagamento detalhado, transação a transação, qual o dia que creditou na conta também, em qual conta bancária foi, e aí essa conciliação vai ser muito melhor do que é hoje. Porque hoje a gente lança lá no quanto você recebeu, fica tudo. Esse montante que entrou na conta aqui, eu não tenho muito poder de fazer uma conciliação mais automatizada. Mas a partir do momento que essas informações vêm a partir do Boa Vista lá, a gente vai ter um poder maior. Apesar de a própria plataforma ele mostrou aí, não sei se você viu, ter a parte da conciliação bancária também. Sim, sim. Não, a minha preocupação era em relação ao C Plus, porque é aquilo que você falou, eles fazem a conciliação bancária do extrato bancário de todas as contas, tanto Entendi. pagamentos quanto recebimento, entendeu? Entendi. E eles tem uma série de configurações lá dentro do Boa Vista também que também melhora essa parte de conciliação. Show, perfeito. Valeu. Pessoal, queria dar só uma última palavrinha aqui com vocês, referente ao que o Vinícius falou de parcerias. Hoje a gente tem uma parceria firmada com a C Plus, mas a Boa Vista ela trabalha com parcerias também com as revendas do RP. Então, todos vocês podem se tornar parceiros da Boa Vista. Nós trabalhamos com contrato de proposto, que é a revenda do RP da matriz, né? E nós comissionamos vocês também por cada venda indicada. Então, Priscila, eu tenho um cliente aqui para indicar. Como é que eu faço? Eu vou deixar meu contato aqui no chat. Vocês podem me acionar. Eu explico. Normalmente eu faço uma reunião com o parceiro para explicar como que funciona a parceria, explicar comissionamento, explicar tudo direitinho e como que faz a indicação. O cliente fechando com a Boa Vista, nós informamos ao parceiro e ele recebe o comissionamento do jeito que foi acordado em contrato. A gente faz um termo, na verdade é um termo de parceria, tá? E é bem bacana, assim, porque como a gente já tem esse desenvolvimento pronto de layout, tanto de retorno como remessa, então vai ser tudo automatizado, os clientes de vocês que contratarem, eles vão ter ali uma ferramenta funcionando 100%. Então, quem tiver interesse, né? A nossa intenção aqui é fazer parceria com todos vocês, todas as revendas. Mas quem tiver interesse num primeiro momento, pode me procurar aqui nesse contato que eu enviei para vocês. E posteriormente eu vou ver com o Vinícius se eu pego o contato de todos vocês, e aí eu mesmo entro em contato. Mas se tiver cliente para indicar, tá, gente? Podem me acionar, me chamem que a gente está aqui, a gente vai dar todo o suporte que o cliente precisar e para vocês também. Eu sempre vou ser o contato principal de parcerias. Então, precisou de alguma informação sobre parcerias é comigo e sobre questões mais técnicas com o Joaquim. Nós somos atualmente o time de parcerias e alianças aqui da Boa Vista. Estamos nós dois, mas porque teve uma pessoa que saiu, mas a gente vai repor.
e aí a gente vai conseguir atender tranquilamente todos vocês. De Bacana, alianças, de parceria até nós dois, né? Mas a Boa Vista tem toda uma equipe, tem toda uma estrutura ali de back-office, de integrações. Então, eu tenho um time de integração que eu fico monitorando, acompanhando, time de desenvolvimento, produtos. Então, gente, Boa Vista é um time grande, tá? Mas eu e a Priscila ficamos responsáveis ali pela parcerias dos parceiros de RPs, de revenda de RPs, tá bom? Gente, Show de bola. O interessante aí é que a gente que sofre, né, implantando RP, muito trabalho e tal, é, esse trabalho mais pesado, né, vai ficar com a Boa Vista. O trabalho maior vai ser a gente indicar o cliente e esperar a Exatamente. verba entrar, né? exato. Basicamente, vocês só precisam indicar o cliente. Ah, outra informação importante, tá? Atualmente, a Boa Vista ela tem um ICP que a gente atende, que são a partir de 3 lojas. Então, clientes que têm ali uma ou duas lojas, não quer dizer que eu não vá atender o cliente, tá? Quer dizer que eu vou analisar com o cliente por 2 motivos. Primeiro motivo, vocês viram que a Boa Vista ela tem uma plataforma muito completa. Então, talvez o cliente ali de uma loja, que ele tem transações baixas, ele não tenha necessidade de uma plataforma tão completa e aí ele venha a contratar e daqui a 6 meses ele dá um churn. Todo mundo aqui sai perdendo. O outro ponto seria o nosso custo mensal. As nossas mensalidades, elas começam em torno ali de R$ 1.000. Para 3 lojas. R$ 1.000 para 3 lojas dá R$ 360 ali por loja e fica ok para o cliente. Mas quando eu digo para ele que é 1.000 para uma loja, talvez ele ache caro, não caiba ali na realidade dele. Então, por esse motivo, nosso CP são 3 lojas, mas nós já estamos trabalhando em um produto onde a gente vai poder vender o modularizado, que aí é só realmente algo específico que o cliente precise, onde a gente vai conseguir colocar valores mais baratos, tá? Mas no momento é importante eu salientar esse ponto para vocês, mas sempre que tiver um cliente de uma, duas lojas, passa e aí, Priscila, mas assim, ele precisa, ele tem essa transação, a gente vai conversando e entendendo a necessidade do cliente. Mas é importante eu apontar isso para vocês aqui, nesse momento. Novamente, a gente não se recusa a atender, nós só vamos verificar melhor a necessidade dele, realmente se faz sentido para ele naquele momento a nossa plataforma. Show de bola. A gente está bacana, trabalhando com Priscila. a Boa Vista, uma veterana no mercado, né? Uma das melhores plataformas de conciliação. E, e, e é isso. Agora é só a gente trabalhar mesmo, porque a gente sabe que tem muito. Vai ter cliente que não vai se encaixar, né? Mas a gente sabe que tem muito para oferecer para os clientes. Perfeito. Exatamente. Pessoal, eu estarei encaminhando para o Vinícius e posso mandar para o Wellington um material, certo? Um materialzinho complementar das informações que foram apresentadas hoje, tá? Agradeceria, Vinícius ou Wellington, se puder compartilhar para os demais, né? A gente Que joga lá no aí grupo. vocês podem estar olhando. É um PDFzinho, é pequeno, é uma leitura rápida, tá bom? Mas é Show. mais complementar do que foi visto hoje. Beleza. Valeu, pessoal. Quem precisar de alguma Pessoal, informação, só nos procurar aqui, tá bom? muito obrigado pela presença de todos vocês. Desejo vocês uma ótima tarde. E se tiver alguma dúvida ou querer conversar conosco, as portas estão abertas. Fiquem à vontade. Tenham uma boa tarde. Obrigado a Valeu. vocês, tá? Um abração. Obrigada, Até a Abraço. gente. próxima. Boa Boa tarde. Obrigado, tarde, tchau, meus tchau. amigos.